Senhor Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, nesta manhã, eu quero Te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, Senhor, falando do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu cuidar e do Teu agir. Pai, vai de encontro a essa vida que está entrando nesse vídeo agora, renova as suas forças, vai preenchendo, Senhor, o vazio do seu coração, vai, Senhor, em nome de Jesus, trilhando um novo caminho, Pai amado, para que essa vida venha, Senhor, entrar por este caminho, sendo guiado por Ti, Senhor, no centro da Tua vontade. Completa a Tua obra, Senhor, em nós. Tira, Senhor, de nós tudo que não Te agrada, tira tudo que não provém de Ti, Senhor, e faz de nós um vaso novo, Pai amado querido. Continua, Senhor, falando conosco, Pai, é o que eu Te peço, eu já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, está começando mais um vídeo aqui para o nosso canal devocional. Eu quero já te convidar a pegar aí a tua Bíblia, né, abrir no livro de Atos, Atos capítulo 9, que é a palavra que nós vamos meditar no dia de hoje. Você que está chegando aí agora, que ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever no canal, a curtir aí o vídeo, deixa aí o joinha, que vai me ajudar bastante, tá bom? E fica nesse vídeo até o final, porque eu creio que Deus vai falar contigo. O título dessa palavra é A Conversão de Saulo no Caminho de Damasco, né? Hoje eu creio que Deus está marcando um encontro comigo, Ele está marcando um encontro contigo, porque muitas das vezes, aleluia, diante das adversidades, dos problemas que a gente enfrenta, se a gente não se atentar, a gente acaba se afastando do Senhor, mesmo estando indo à igreja, mesmo estando indo ao culto, né? Mesmo estando indo à missa, né? Os momentos de oração, você acaba se afastando, se esfriando. Então nessa manhã eu creio que Deus Ele vai falar comigo, Ele vai falar contigo, amém? Vamos meditar aqui na palavra que está em Atos 9. Eu vou ler a partir do 1 até onde o Espírito Santo nos direcionar, amém? Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrassem alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela sua mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Amém? Uma palavra bem forte, né? Ao mesmo tempo bem dura,
ao nosso coração, mas o Senhor, Ele fala com quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Eu estava hoje cedo meditando ao Senhor e falando, Senhor, qual a palavra que o Senhor quer falar conosco nesse devocional nessa manhã? Porque eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua misericórdia, né? Glória a Deus. E aí o Senhor falou o livro de Atos. E aí na hora que eu abri a minha Bíblia aqui, antes de iniciar o devocional, eu abri bem no livro de Atos, no capítulo 9, e eu estava procurando, porque a minha Bíblia ela tem uns marcadores assim, de quase iniciais de cada livro, né? E eu digo, gente, cadê Apocalipse? Cadê Atos? E quando eu olhei aqui pro tema aqui que tem em cima da Bíblia, aqui na parte de cima, tá lá, Atos 9. Eu falei, meu Jesus, Deus, Ele não deixa a gente ser envergonhado nem confundido, né? E aí eu digo, vamos meditar nessa palavra. Saulo, ele era um servo de Deus, digamos assim, né? Ele servia ali aqueles sacerdotes, ele servia ali vamos dizer, aquela determinada religião, né? Digamos assim. Servia aqueles sacerdotes ali, mas o Saulo, ele se tornou um perseguidor do Senhor, ele se tornou um perseguidor do povo de Deus, né? E ele fazia coisas assim horrendas contra os que professavam Jesus Cristo, contra os que aceitavam a Jesus, contra os que pregavam a Jesus para as pessoas, né? Então, Saulo, ele foi um instrumento que por muito tempo o inimigo usou para afrontar os escolhidos do Senhor. Mas, como tem um ditado que diz assim no mundo, até o que vem para dar errado, Deus faz dar certo, né? Talvez você aí, eu, né? Talvez nós, eu não vou dizer de mim, mas eu vou dizer, talvez alguém aqui nesse vídeo tenha sido a ovelha negra da família. Que alguém tenha olhado para mim, olhado para você, e dito, essa daí não vai ser ninguém. Esse aí não vai prestar para nada, né? Quem sabe não diziam isso de Saulo? Eita, que homem ruim, esse homem não vale nada. Imagina o que as pessoas não professavam contra ele. Porque ele era um camarada que ele vinha para fazer cumprir a lei, né? Se dissesse, pega lá os cristãos e mata, enforca, o que tivesse de fazer, ele estava ali para obedecer e ele estava ali para fazer cumprir aquela lei. Só que aqui, no mesmo tempo que nós começamos a ler, ele falando, ele foi lá pedir carta para Damasco, né, para ir nas sinagogas, para perseguir os servos do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O Senhor marcou encontro com ele. Porque tem decisões na nossa vida que a gente toma, que a gente não sabe o que é que vai ser lá na frente. Mas Jesus, ele já sabe o que é que vai ser lá na frente. Por isso que é sempre bom a gente orar, a gente pedir confirmação a Deus, pedir uma orientação de Deus, para que quando a gente tome aquela decisão, para que quando a gente escolha trilhar um determinado caminho, a gente vá trilhando aquele caminho dentro do centro da vontade de Deus e o Espírito Santo nos guiando. Então a palavra vai dizer que indo no caminho aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, ou seja, Jesus já estava ali, Jesus estava, como eu costumo dizer, Deus ele sempre está de olhos abertos. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não é que Deus habita em todo lugar, mas ele está vendo tudo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E aí a palavra vai dizer que ele caiu em terra, ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Talvez, quem sabe, Saulo pensou assim, oxe, mas quem é essa pessoa que está falando comigo? Nem conheço, como é que eu vou lhe perseguir? Né? Mas, de uma certa forma, nós que representamos a Jesus, nós que confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós carregamos estampado em nós a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, né? É por isso que a palavra diz, vem como você está. Mas quando você chega na presença de Deus, algo acontece. Não tem como você permanecer da mesma forma. Então, assim, Deus permitiu que Saulo ficasse por um tempo determinado cego, né, sem enxergar, para que ele reconhecesse a grandeza de Deus, para que ele reconhecesse Jesus Cristo, né? O Senhor, ele tem muitas das vezes maneiras, formas de trabalhar na nossa vida que a gente não entende. Às vezes a gente está orando por alguém, orando por um parente, e a gente ora 1 ano, ora 2, ora 3, ora 10, ora 20, e a gente não vê aquela pessoa se converter, não vê aquela pessoa se render aos pés do Senhor, mas talvez não chegou o tempo, ou talvez Deus ainda não permitiu que lhe caísse as escamas dos seus olhos. Né? Foi necessário que essa cegueira espiritual da vida de Saulo caísse por terra, para que Saulo entendesse a quem ele devia perseguir, digamos assim, né? Que não eram os servos do Senhor, não eram aqueles que professam o Evangelho,
mas que ele deveria sim seguir a Jesus, entregar a sua vida para Jesus, procurar viver o novo de Deus, procurar viver em santidade, viver uma vida de renúncia, né? E a partir dali, de Saulo, ele se tornou Paulo, né? E ali Deus lhe deu uma grande responsabilidade, como uma irmã falava ontem para mim, irmã Elizabeth, a gente conversando sobre a igreja, sobre como estão os últimos tempos agora, né? O tempo da apostasia, o tempo que as pessoas estão de um lado para o outro correndo para ouvir só o que agrada o ego, um tempo bem complicado que está na religiosidade de forma geral, digamos assim, né? E muitas pessoas acabam se tornando religiosas, né? Acabam se tornando os famosos fariseus, né? Deixa de seguir a Jesus para seguir o seu próprio eu, enfim. E aí ela falou para mim, mulher, não é à toa que o apóstolo Paulo passou o ministério dele inteiro escrevendo carta para as igrejas, para que a igreja se aprumasse, para que a igreja se consertasse, para que a igreja entrasse ali no caminho que o Senhor queria tratar com eles, né, com cada um. E hoje não é diferente, né? Eu imagino assim, diante de tudo que eu já passei, porque eu gosto muito de falar do que eu vivi, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar, né, eu vejo assim que quando a gente entrega a vida da gente para Cristo, não é só sombra e água fresca. Agora eu vou armar uma rede ali embaixo do coqueiro, vou tomar uma aguinha de coco, vou ficar de boa, porque agora é só vitória. Não. Vem as adversidades, vem as situações difíceis, vem as perseguições. Talvez aí você que está assistindo esse vídeo agora, talvez alguém de dentro da sua casa seja um perseguidor, né? Assim como Saulo foi da igreja do Senhor, você esteja enfrentando essa situação de alguém que está dentro da sua casa, que mora com você, que ainda não conhece a Jesus, talvez até vai na igreja, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, né? E muitas das vezes acontece alguma situação que você acaba entrando na carne, você acaba falando o que não é para falar, você se estressa, você se irrita, né? Porque às vezes nem nós, réis mortais, a gente não entende o porquê da pessoa estar agindo daquele jeito. Mas eu vou te dizer uma coisa, que é algo assim que vai abrir um leque na tua mente. Aqui é a luz, faz de conta, e aqui é as trevas. As trevas, ela não se dá com a luz. Então quem está na luz vai discernir os frutos do Espírito Santo. Quem está nas trevas só vai discernir o fruto da carne. Quem é espiritual discerne os frutos do Espírito, né? Então, assim, não é fácil, mas eu imagino Paulo tendo esse encontro com Deus. Quem sabe quando ele perdeu essa visão, saiu levado por alguém pegando na sua mão e levando ali. O que não passou na cabeça de Paulo, né? De Saulo, na verdade. O que não passou na cabeça dele? Meu Deus, e agora? Eu vou ficar cego. Eu vou fazer uma promessa para São Longuinho. Eu vou fazer sei lá o quê. Né? Como aqui o pessoal costuma subir uma escada que tem aqui, de um monumento aqui, de joelho. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? Mas Jesus não queria nada disso. Jesus queria que ele, o Saulo, tivesse um encontro com Jesus, né? Que ele achasse esse caminho que vai direto para Jesus, sem arrudeios, sem atalhos, né? E Saulo não estava entendendo nada. Mas a partir do momento que ele foi para aquela casa, que ele ficou ali só ele e Deus ali sozinho, não tinha ninguém com ele, eu imagino, ali ele começou a orar e o Senhor começou a ouvir a oração dele, e foi uma oração sincera. Porque no momento difícil da vida da gente, no momento que a gente está em apuro, no momento que a gente acha que a gente não vai conseguir se sobressair de tal problema, de tal situação, é onde a gente faz as orações mais sinceras, né? Muitas das vezes a gente procura um amigo pra gente conversar, pra gente desabafar, até mesmo para emprestar o ombro pra gente chorar e a gente não encontra. Mas tem um amigo que ele sempre está do nosso lado. Ele não vai emprestar só o ombro, ele empresta o colo, ele empresta os braços para abraçar a gente, sabe? Que é Jesus Cristo. Jesus, ele vai te abraçar, Jesus, ele vai te acolher. Jesus, você vai chorar nos pés de Jesus. Eu vou te falar, Jesus, ele é um amigo fiel. Jesus, ele não vai sair contando da sua vida para ninguém, sabe? Jesus, ele não vai rir de você pelas suas costas. Jesus, ele não vai te deixar falando sozinho, né? Porque muitas das vezes você pode procurar um amigo no WhatsApp para conversar, alguém de longe talvez, e a pessoa te deixa lá, no vácuo, né? Você esperando a pessoa te responder, esperando o feedback. E Jesus, né, ele tá aqui, ele tá aí, ele tá assim do nosso lado aqui conosco, mesmo que a gente não pode ver com nossos olhos carnais, mas no momento que a gente dobra o joelho e começa a se rasgar para Jesus e começa a chorar, o Senhor, ele começa a lavar a nossa alma, ele começa a renovar as nossas forças, né? E se a gente orar e pedir estratégia para o Senhor, ele dá. Então, no momento que Jesus falou com Ananias e falou, vai lá, Ananias, vai lá, ora lá pelo Saulo, né, para que ele seja curado. Ananias teve medo. E quantos de nós que já somos servos do Senhor,
e já reconhecemos Jesus como Salvador. Esses dias eu tive a oportunidade de pregar no culto de missões no domingo, já tem acho que uns 3 meses que eu não prego, e aí Deus falou comigo a respeito disso, né, da coragem do servo do Senhor, do cristão. Muitas das vezes a gente só quer simplesmente se arrumar, colocar uma roupa bonita, um terno bonito, né, põe a nossa Bíblia embaixo do braço e vamos embora para a igreja, né? Eu falo nós evangélicos, mas os católicos, eles não, pelo menos os que eu conheço, tá? Não vou generalizar, não levam Bíblia, mas tem um jornalzinho lá da liturgia da missa, que lá na igreja eles distribuem. Pelo menos no meu tempo era assim, hoje eu não sei, gente, porque tem 20 anos que eu me converti, mas era assim. E aí, você não se preocupa. Às vezes tem um bêbado caído na rua, você não passa e intercede por ele. Tem alguém na sua própria família sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, ou às vezes até passando por um problema difícil que quer apenas um abraço, quer apenas que você pare, escute, e você não faz isso, né? E Jesus diz, pregue para ele, convide para vir para a casa do Senhor, faça uma oração, pergunte se quer me aceitar, se quer fazer uma aliança comigo, e a gente tem medo, a gente retrocede, a gente recua, quando na verdade a gente tem que avançar, né? Porque é como eu falei esses dias lá no culto. Um exemplo, minha avó. Eu tenho 2 avós, elas não são evangélicas, né? E hoje, esses dias Deus falou comigo assim, para eu pregar Jesus para elas, né? E eu ficava tipo com medo. Eu digo, Jesus, como que eu vou fazer para pregar para elas? Porque assim, elas são muito religiosas, né? Eu não quero que elas entendam que eu estou criticando a religião delas. Eu só quero que elas conheçam o Senhor. Eu não quero que elas vão para determinada igreja. Jesus de Nazaré, tem um bicho aqui. Mas enfim, eu não quero que elas vão para uma determinada igreja, uma denominação, não. Eu quero que elas tenham um encontro com Jesus, né? Porque eu sinto que elas precisam disso, né? E Deus falou primeiro comigo, porque a palavra de Deus, ela corta primeiro para nós que estamos aqui falando do amor de Deus, para depois ir para você. Ou na igreja, para os irmãos que estão na nave da igreja, né? E aí, eu fiquei me perguntando, porque Ananias, ele teve medo. Por quê? Porque ele se preocupou quem era Saulo, que Saulo era poderoso, que Saulo conhecia muita gente, o que Saulo podia fazer com ele ou contra ele. E quantas das vezes não é assim, né? Nós somos pequenos. Um exemplo, eu, Elizabeth, hoje eu sou uma dona de casa, hoje eu não tenho trabalho, eu dependo do meu marido. Aí, o que acontece? Deus mandou eu pregar para o presidente da república. Tipo, se Deus preparar o acesso, né? Pra eu chegar lá, como é que essa doida vai pregar pro presidente? Deus cria uma situação e me coloca de frente com ele. Aí eu vou dizer, não, porque eu sou uma pobre coitada, eu não sei falar direito, eu não sei, não tenho instrução acadêmica, digamos assim, né? Para ter esse vocabulário todo cheio de coisa, eu gosto mais de falar na linguagem mais simples possível, que foi a linguagem que eu fui criada, então é assim que eu gosto, porque eu acho que todo mundo da classe média, classe baixa, todo mundo que é pobre, que é simples, vai entender, e é assim que eu gosto. Aí, tipo, se eu botasse na minha cabeça, mas eu não vou falar não pra ele, não. Olha, o homem é um homem grande, é um homem estudado, é isso, é aquilo, enfim. Então, assim, Ananias, ele se viu nessa situação. Mas Jesus já tinha preparado o caminho. Quando Jesus manda eu e você ir até alguém, é porque Jesus já preparou o caminho. Esse é o coração de pedra. A palavra do Senhor diz que ele é um martelo, ó, que esmiuça pedra. Ele já esmiuçou aquele coração de pedra. Ele já tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Mas muitas das vezes a gente não está na visão de águia. É como eu costumo dizer aqui, minhas irmãs da risada, é a visão de urubu. O urubu, ele só enxerga a carniça. Onde você vê um monte de urubu voando, é porque tem um bicho morto ali perto. Agora, vê se tu vê uma águia por aí voando. Eu até hoje nunca vi uma águia assim, com esses olhos aqui, na terra de comer não. Só vi por a televisão. Mas assim, pessoalmente, a vive a cores, não. Por quê? Porque a águia voa alto. A águia enxerga muito além. E é isso que falta em nós cristãos hoje em dia, né? E uma coisa que eu peço muito a Deus e tenho pedido, Senhor, me dá visão de águia. Senhor, me dá sabedoria. E nas minhas idas e vindas no Evangelho, na minha caminhada, uma certa vez eu ouvi de um pastor falando assim, você pede sabedoria, Deus vai permitir vir uma prova para que você adquira sabedoria. Aí eu pensei, né? Não falei, mas eu pensei na hora da pregação. Meu Deus, não vai pedir sabedoria não, meu Deus. E aí, o que foi que aconteceu? Ele disse, mas sim, independente de você pedir ou não a sabedoria, era como se Deus estivesse ouvindo, e Deus estava ouvindo, né? E Deus cochichando no ouvido do homem lá, do pastor. Eu sentada na nave da igreja e o homem lá no altar. Ele disse, se você não pedir sabedoria, não pedir discernimento, mesmo assim você vai passar por prova. Eu digo, gente. Aí ele disse, pois é, ou com prova sem prova, é melhor você orar, pedir a Deus, né? Pedir a Deus, porque é Deus que dá os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. É Deus que dá o discernimento, que dá sabedoria, que dá visão de água, que dá longanimidade, temperança, enfim. Né?
E você vai passando aquelas provas, só que cada provação que você passa, você vence, porque Deus não vai deixar você ser envergonhado, e você sai dela mais forte. Eu nem sei quantos minutos tem de vídeo aqui, mas eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você, né? Eu espero que essa palavra tenha falado muito no teu coração. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor nosso pedido de oração nessa manhã de hoje. Eu quero pedir a você que, se Deus falou contigo nesse vídeo, você compartilhe com mais uma pessoa, tá bom? Compartilhe, 1 ou 2 pessoas ou 3 pessoas, porque eu creio que Deus vai falar com essa pessoa também. E saiba que Deus te ama, você é preciosa, você é precioso para Deus. Mesmo que você diga, eu não sei ler, eu não sei falar, eu não sei orar bonito, não sei pregar, eu não sei cantar, mas Deus te enxerga de uma maneira que ninguém te vê. Deus te enxerga de uma maneira que ninguém te vê, porque os seres humanos, eles vão enxergar aqui a carcaça, mas Deus está enxergando aqui, ó, o nosso coração, a nossa essência. E Deus quer que nós façamos o melhor na presença dele, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos ligar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, na Tua presença, Senhor, nesta manhã, eu te agradeço por essa oportunidade, por cada vida, Senhor, que está aqui nesse vídeo. Senhor, eu te agradeço pelo Teu amor, a Tua misericórdia, o Teu cuidar e o Teu agir. E eu quero te pedir, Senhor, toma à frente a direção da nossa vida. Vem nessa manhã, Senhor, tirar todas as escamas dos nossos olhos, nos dá visão de águia, nos dá sabedoria, nos dá o discernimento e nos ajuda, Senhor, a seguir, Senhor, a Tua presença, a Tua vontade e o Teu querer, fazendo sempre, Senhor, o Teu querer. Nos ajuda a renunciar à nossa vontade, nos ajuda, Senhor, a nos revestir das armaduras espirituais, nos ajuda, Senhor, a Te buscar, nos ajuda, Senhor, a renunciar ao nosso eu, o nosso ego, o nosso achismo. Pai, mas que o Senhor venha nos visitar, Senhor, nessa manhã, do alto da cabeça à planta do pé. Renova as nossas forças, nos enche do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, se tiver alguém assistindo esse vídeo que está passando por uma provação difícil, Senhor, que já pensou em desistir, entregar os pontos, Pai, que está pensando em chutar o balde, não deixa, Jesus, não permita que essa pessoa venha desistir. Pai, mas que o Senhor venha marcar um encontro com ela, assim como o Senhor marcou com Saulo de Tarso, Senhor. Que o Senhor venha marcar esse encontro com essa vida, que ela venha ser visitada por Ti ainda hoje, que o Senhor venha renovar suas forças, que o Senhor venha dar visão de águia, que o Senhor venha dar renovo, Pai. Aleluia, Jesus. E que ela venha, meu Pai, em nome de Jesus, te reconhecer, entregar a sua vida para Ti. Que o Senhor venha fazer tudo novo, Pai amado querido, na vida dessa pessoa. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, vai visitando o nosso lar, vai visitando o nosso celeiro, vai visitando as nossas finanças. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Toma a nossa vida espiritual nas Tuas mãos e nos renova, fortalece as nossas estruturas, Senhor. Ah, Pai amado querido, nos usa para a Tua glória, Senhor, conforme parecer bem aos Teus olhos. Ah, Senhor, porque eu sei, Pai, que aí do outro lado tem alguém dizendo que não sabe pregar, que não sabe cantar, Senhor, que não sabe, Jesus. A vida dessa pessoa é dizer eu não sei. Ah, Senhor, mas eu sei que Tu, Senhor, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Pai, nós não sabemos cantar, mas o Teu Espírito Santo nos conduz. Nós não sabemos pregar, mas o Teu Espírito Santo nos conduz. Ah, Pai amado, aleluia, nos usa, Senhor, em tudo que parecer bem aos Teus olhos, na limpeza da igreja, para receber os irmãos na porta, aleluia, para ajudar na direção de um culto, para cuidar das crianças na salinha, Senhor, para fazer visita nos lares. Ah, Senhor, nos usa, Pai amado querido, aleluia, conforme parecer bem aos Teus olhos. Pai, não nos deixe olhar para trás, Senhor, pois como foi com a mulher de Ló, Senhor, que olhou para trás e virou estátua de sal. Ah, Pai, mas que nós venhamos olhar para trás somente para contar o testemunho. Aleluia, da onde o Senhor nos tirou, aonde o Senhor nos colocou, Pai querido. Vem nessa manhã, Senhor, renovando as nossas forças. Vem nessa manhã refrigerando a nossa alma. Ah, Senhor, aonde tiver um coração triste, coloca alegria. Aonde tiver um enfermo, Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus. Aonde tiver alguém abatido, renova as forças, Pai. E faz, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Continua conosco, Pai, é o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome posse dessa palavra. Saiba que você é muito querido e querida por Deus. Saiba que Deus tem uma obra na tua vida e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.